Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais este domingo para ter um estudo da Palavra do Senhor e que possamos abrir nossos corações para receber tudo que o nosso irmão tem para poder falar conosco. Vou estar fazendo uma oração, logo após vamos estar ouvindo alguns louvores e, enfim, a mensagem do Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, pois temos a oportunidade de estarmos ouvindo da Tua Palavra, Pai, estudando, mesmo que remotamente. Estamos felizes, Pai. Agradeço, pois tem nos dado maneiras de continuar levando a Tua Palavra, mesmo com as pessoas em casa, mesmo de longe, ó Pai. E também uma forma de levar a mais pessoas ainda. Agradecemos pela oportunidade e pedimos que esteja nesta manhã falando no coração de cada um que está vendo, ó Pai, e cada um que esteja vendo esse vídeo possa ser enchido da Tua Palavra, Pai. Que isso toque no coração de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Esperança, Jesus, asseguras, dando-me forças na luta feroz. Firme em teu braço eu alcanço as alturas, onde consigo escutar tua voz. Com tua paz, com teu poder, dá-me conforto e graça. Todos os dias em meu viver, tua vontade se faça. Triste procuro refúgio ao teu lado, volta minha paz, o sossego me vem. Quando na terra me achar desprezado, eu pensarei nessa pátria de além. Com tua paz, com teu poder, dá-me conforto e graça. Todos os dias em meu viver, tua vontade se faça. Quando cercar-me da morte a tristeza, fim da jornada do mundo cruel, receberei lá no céu com certeza, prêmio que dás ao teu servo fiel. Com tua paz, com teu poder, dá-me
seja onde for. Nome bom, nome doce, a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce, a fé, esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo por Jesus aceito, tu já tens o seu perdão. Nome bom, nome doce, a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce, a fé, esperança do porvir. Nome santo e adorável, tem Jesus, o amado teu, Rei dos reis, Senhor eterno, tu aclamarás no céu. Nome bom, nome doce, a fé, esperança do porvir. Nome bom, doce, a fé, esperança do porvir. Bom dia, irmãos. É um prazer poder estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos mais um pouco da Palavra de Deus. Nesses estudos sistemáticos que estamos fazendo sobre o Evangelho de João, nesta manhã nós vamos aprender um pouco, estudar um pouco sobre o capítulo 8. E nós vamos aprender nesse capítulo, ele fala sobre a superioridade de Cristo. De novo Jesus lhes falou dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 8:12. Ao estudarmos o capítulo 8 de João, podemos compreender que Jesus é Deus e que o ministério terreno dele prova a superioridade que ele tem. Ele é o Deus homem e ser divino, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, homens pecadores. Neste capítulo, o texto descreve as perseguições contra Jesus. Vamos observar como se evidencia a superioridade de Jesus nos diálogos narrados. Primeiro, a superioridade de Jesus em relação à lei. Nos versículos de 1 a 11, podemos analisar a passagem da mulher adúltera. Os religiosos trouxeram a Jesus uma mulher pega em adultério e estavam tentando testar Jesus. Eles, embora o ouvissem, não queriam aprender com ele. A intenção do coração deles era testar Jesus a fim de condená-lo. Observe a cilada. Se Jesus dissesse: apedrejem a mulher, seria contra o direito do Império Romano. E se Jesus dissesse: não apedrejem a mulher, seria contra a lei de Moisés. Tudo o que eles queriam era um motivo ardiloso para acusar Jesus e condená-lo. Antes de Jesus responder, ele escreveu com o dedo na areia. Não está registrado o que ele escrevia, mas o fato é que realmente importa é o que ele respondeu, apontando para o coração de cada um deles. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. A mulher adulta deveria
ser julgada pela lei de Deus escrita por Moisés, que estava em vigor e dizia em Levítico 20, versículo 10: também o homem que adulterar com a mulher do outro, havendo adulterado a mulher do seu próximo, certamente morrerá. Segundo a lei em vigor, a mulher deveria morrer. Uma lei só pode ser revogada por outra posterior, e só quem pode mudar uma lei é aquele que tem o poder para retirá-la. No Brasil, só o legislativo cria e muda leis. Deus criou a lei e só Ele pode mudar. Como diz em João 13, 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Para entendermos por que Jesus escreveu na areia, vamos ver como a lei chegou a Moisés. Em Deuteronômio 9, versículo 10 nos diz: e o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Jesus afirma no mesmo livro de João que é o próprio Deus. Em João 8, 58. Ele diz: antes que Abrão existisse, eu sou. Então, quando a mulher foi trazida e os judeus queriam pegá-lo, Jesus lembrou do dia em que com o dedo escreveu as tábuas de pedra, pois ele estava lá. Jesus também lembrou que mudaria a escrita e a forma de aplicar a lei. Em Ezequiel 11:19 nos diz: e lhe darei um mesmo coração e um espírito novo, e porei um espírito novo dentro deles, e tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhes darei um coração de carne. Jesus estava reescrevendo a lei com o dedo, uma nova lei de perdão, da consciência, da autoanálise, do amor ao próximo como a si mesmo. Assim levou os juízes a pensar que poderia ser eles nas condições de pecador. Não poderiam aplicar uma pena que eles mesmos não gostariam de receber. Se Jesus sendo a própria lei, o único que poderia condenar, não o fez. Todos se retiraram com as sábias palavras do Mestre. Como diz o hino: não veio Cristo ao mundo a fim de o condenar, mas quis por sua morte aos homens resgatar. Agora, salva da morte física, Jesus a despediu dizendo: vai e não peques mais. Muito importante essa frase de Jesus. Não peques mais. Abandone sua vida de pecado. Aquele que recebeu o Filho de Deus em seu coração, verdadeiramente, está morto para o mundo e agora é uma nova criatura, como diz em 2 Coríntios 5, 17. Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Segundo ponto, a superioridade de Jesus em relação ao testemunho. Dos capítulos 12 a 20, podemos observar esse tema. Ao longo do seu ministério, Jesus usou várias figuras para explicar a salvação por meio dele. Ele dizia: eu sou a água da vida, em João 4,14, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der, tornar-se-á nele uma fonte de água jorrando para a vida eterna. Ele dizia: eu sou o pão da vida. Em João 6,35 nos diz: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida, aquele que crê em mim nunca mais terá fome. Ele dizia: eu sou a luz do mundo, como lemos no nosso versículo inicial. Jesus é a luz do mundo e quem o seguir jamais andará em trevas, mas terá a luz da vida.
Sobre essa última afirmação, podemos considerar que, primeiro, já no Antigo Testamento, Deus é chamado de luz. No Salmo 27, o versículo 1, nos diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. A quem me recearei? Segundo, quem anda na luz é capaz de enxergar, pois em ti está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Salmo 36, 9. Terceiro, quem anda na luz também é luz. Disse mais: pouco é que seja meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Em Isaías 49, 6. Quarto, a palavra de Deus é luz. Nos diz assim em Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. 5. Jesus sempre foi a luz dos homens. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. João 1, 4 e 5. 6. Há um contraste entre os filhos das trevas e os filhos da luz. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas próprias obras não sejam aprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. João 3, do 19 ao 21. A luz é uma associação direta a Deus e implica pureza. Em contraposição direta, viver nas trevas, na literatura joanina, é opor-se à luz, portanto, fazer o que não agrada a Deus. Quando Jesus reivindica ser a luz do mundo, ele declara: sou autoridade para salvar o homem do pecado. E aí vem a pergunta: nós que somos crentes, temos andado na luz? Como diz em 1 João 1, do 5 ao 7. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é a luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E o terceiro ponto, a superioridade de Jesus em relação à identidade. No verso 21, o que Jesus disse não foi claro para os ouvintes. Cada palavra que Jesus anunciou era como um enigma que precisaria ser decifrado e que só poderia pela atuação do Espírito Santo. A partir desse ponto, vemos duas afirmações de Cristo sobre sua identidade e missão. Primeiro, eu sou lá de cima. O contraste aqui é entre a esfera de Deus e a esfera do mundo caído e pecador.
Paulo deu uma orientação clara sobre esse assunto em Colossenses 3. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenham o seu pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morrerão, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Num sentido prático, Frederick dizia que a única maneira de alguém na esfera inferior subir para a esfera superior é através de outra pessoa que desce dessa esfera superior e depois sobe para um lugar de onde veio, abrindo o caminho. Jesus é esse caminho que desceu a esse mundo mal para nos abrir a porta de entrada para o céu. Segundo, eu sou o que fala e o que faz a vontade do Pai. Eles perguntaram, quem é você? Jesus respondeu, o que eu tenho dito a vocês desde o princípio? Eu sou o Filho de Deus. E o que significa ser Filho de Deus? Jesus não é Filho de Deus no sentido como concebemos um pai e um filho. Deus não se casou e teve um filho. Jesus é Filho de Deus no sentido que Ele é Deus manifestado em forma humana. Jesus é Deus porque Ele foi concebido pelo Espírito Santo e nós só podemos nos tornar filhos de Deus por adoção através de Jesus. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. João, capítulo 1, 12 e 13. Daí uma pergunta ecoa: é possível saber quem é filho de Deus? Mas não seria julgar? Só o Senhor conhece os corações, é a frase mais popular usada para os falsos crentes que, ao serem exortados, escapem da correção. Mas a palavra de Deus, pura, santa e perfeita, diz que é possível sim identificar. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. Em 1 João 3, 9 e 10. Em quarto lugar, a superioridade de Jesus em relação à mensagem. A fé é como uma semente que aflora, brota e cresce. Esta seção é muito interessante, pois revela contrastes que envolvem os verdadeiros e falsos crentes. No verso 31, Jesus fala sobre permanecer firme na sua palavra. Isso significa ter uma vida ajustada, orientada e harmonizada com a palavra de Deus. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o vê nem o conhece, mas vós os conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei nele. João
14, do 15 ao 21. Do verso 32 ao 36, percebemos que Jesus desvia o olhar para os que creram e se volta para os que não creram. Ele passa de um discipulado para um evangelismo, ou as duas coisas. Eu sou a verdade, somente eu posso libertar vocês da escravidão. E o que é a verdade? A verdade é aquilo que existe, é real, é concreto, o contrário da mentira. A Bíblia diz que a verdade é uma palavra de Deus que foi revelada em Jesus Cristo. A verdade é algo absoluto, é a realidade e não muda. Nem depende de opinião das pessoas. A verdade continua a ser verdade mesmo quando ninguém acredita. A verdade é muito grande, ela engloba toda a realidade. Eles estavam frente a frente com a própria verdade, mas não enxergaram. Nós podemos conhecer a verdade através da palavra de Deus. Nos versos 37 a 40, observamos a tensão gerada pelas afirmações de Jesus em relação aos religiosos, filhos de Abraão e filhos do diabo. Observe que Jesus concorda com a afirmação de que eles eram descendentes étnicos de Abraão. Porém, ele ensina que o relacionamento ético, moral e espiritual é mais importante do que o natural. Mas os religiosos rejeitaram as palavras de Jesus e protestaram contra o fato de não serem filhos legítimos. A questão é que, se fossem filhos legítimos, saberiam que Jesus é o Messias. No entanto, eram incapazes de aceitar o Cristo. Então Jesus os chamou de filhos do diabo, pois realizavam obras malignas e desejavam matar Jesus. O fato é que o ímpio é incapaz de ouvir que Deus diz, porque está morto. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso, vós não as escutais, porque não sois de Deus. João 8:47. Nós também estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e não poderíamos ouvir a voz do bom pastor. Mas, como diz em Colossenses 2:13, a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos pecados. Glórias a Deus, passamos a ser filhos de Deus. Como se não fosse pouco desprezar o Cristo, eles o chamaram de samaritano e endemoniado. Se havia desprezo dos judeus com os samaritanos, o que dizer de um endemoniado? O que eles queriam dizer é: você é mais que um samaritano imundo, você é um endemoniado louco. Os ímpios desprezaram e blasfemaram contra Deus. Alguns versículos do Salmo 10 nos ensina certamente como é o coração do ímpio, porque o ímpio gloria-se do desejo da sua alma. Bendiz ao avarento, pela altivez do seu rosto, o ímpio não busca a Deus. Todas as suas cogitações são não a Deus. A sua boca está cheia de imprecauções, enganos e de astúcia. Debaixo da sua língua a malícia e maldade. Põe-se de emboscada nas aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. A resposta de Jesus foi: honro o meu Pai. As palavras de Jesus estão longe de ser demoníacas, pois foi o próprio Pai que mandou proferi-las. Falar a verdade provocou oposição. Então vemos a sentença principal de Jesus: obediência à palavra é o caminho da salvação. Mais uma vez, o ensino de Jesus não é compreendido. A resposta seguinte de Jesus declarou sua posição de igualdade com o Pai. Novamente questionaram a Jesus, afirmando ser impossível que Jesus e Abraão tivessem se encontrado. E Jesus
sem mais rodeios, declarou: antes que Abraão existisse, eu sou. Era o que faltava para o motim ser formado de vez, porém Jesus escapou. Então, finalizando, podemos afirmar e aprendemos que o ministério terreno de Jesus prova a superioridade que ele tem em seus diálogos e situações diversas. E esse Senhor soberano, que está acima de todo nome, que é o poderoso, maravilhoso, a Ele que precisamos entregar as nossas vidas. Só a Ele devemos servir, amar. E que toda a nossa forma de viver seja para refletir o brilho da sua glória. Que Deus abençoe a todos. Então, acabamos de ouvir mais essa mensagem, que isso esteja no nosso coração, que nós absorvemos tudo que foi nos dito pelo irmão e que possamos entender e praticar tudo que nos foi falado, tudo que nos foi estudado nesta manhã. Agora eu vou estar fazendo uma oração, encerrando, e logo após vamos ouvir alguns hinos. Obrigado, bom domingo a todos. Senhor Deus e Pai, agradecemos mais uma vez pelo dia que o Senhor nos deu e peço ao Pai que tudo que nos foi dito, ó Pai, seja usado, seja guardado em nossos corações. Todos aqueles que puderam ouvir e ver este vídeo, ó Pai, independente de onde esteja, de que hora seja, que o Senhor possa estar trabalhando no corações deles, que tudo isso que nos foi dito agora possa estar guardado em nossos corações. Eu lhe peço que continue nos abençoando, continue nos dando oportunidades como a que tivemos agora, para poder estar ouvindo a Tua Palavra, Pai, independente de como seja que estejamos ouvindo. É o que eu lhe peço, agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém.